Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Motivo de alegria nós estarmos aqui, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, né? Para cultuarmos a Ele, ouvirmos a Sua voz através da Sua palavra. As crianças estão liberadas, irmãos, para o culto delas lá dentro, né, Samuel? Irmãos, o irmão evangelista Devair Ferreira oferece o culto em ação de graças por bênçãos recebidas. Os irmãos querem oferecer, junto com o nosso irmão, agradecer ao Senhor por essas bênçãos recebidas, digamos amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Devemos juntos adorarmos a Deus por tudo que Deus tem nos feito e nos dado, né? Nos concedido a cada dia. Irmãos, sem perdermos tempo, abra as suas Bíblias, irmãos, em Hebreus capítulo 10. Carta aos Hebreus capítulo 10. Leremos aí a partir do versículo 19. Hebreus capítulo 10. A partir do verso 19. Nós iremos ler só alguns versículos do início aqui. Vamos ler até o 21 só por enquanto, mas nós iremos até o 39, irmãos. Aí, de acordo com o andar do sermão, eu vou lendo com os irmãos. Mas, a princípio, agora vamos ler só os 3 primeiros versículos aí. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vamos até o 23, vai ficar melhor. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por este momento, por mais uma vez poder, Senhor, transmitir a Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, que vai ecoar na eternidade, ajuda-nos, ó Deus, a tê-la em alto valor, Senhor, que o nosso coração se apegue à Tua palavra esta noite. Nossa consciência, Senhor, seja de tal modo atingida, Senhor, que nós sejamos mudados. Tua palavra, Senhor, nos diz que ela é o meio pelo qual somos purificados, ela é o meio pelo qual somos salvos, ela é o meio pelo qual o Senhor intentou, Senhor, salvar os homens. Assim, Senhor, faça esta noite a Tua obra, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta extremamente interessante do Novo Testamento. Talvez a carta que vai deixar mais claro, irmãos, a ideia do Evangelho, explicando a partir do Antigo Testamento. O autor da carta, irmãos, ele intenta falar com um povo judeu. Se nós lermos do primeiro capítulo, toda a carta, ela tem a intenção, irmãos, de explicar para o povo judeu, para os descendentes de Abraão, que o Cristo da qual agora eles creem, o Cristo da qual eles esperavam, o Messias da qual todo o Antigo Testamento testemunhou, é o verdadeiro Cristo, é o verdadeiro Messias, e tudo aquilo no Antigo Testamento nada mais é do que a explicação prévia daquilo que aconteceria no futuro, que é Cristo vir, morrer e ser a salvação para os homens. No entanto que o autor da carta, irmãos, vai por diversas vezes anunciar e colocar a Jesus como o maior sobre todas as coisas. Ele diz que Jesus é maior que os profetas, ele diz que Jesus é maior que Moisés, ele coloca que Jesus é maior que Josué, é maior que os anjos. Então Jesus nada mais é do que a completude, irmãos, do Antigo Testamento. Ele completa perfeitamente todas as questões, todas as perguntas que estão no Antigo Testamento, a resposta está
clara, evidentemente na pessoa de Jesus. Esse é o intuito, irmãos, desta carta. Irmãos, e o capítulo 10, da qual nós começamos a ler aqui, a partir do versículo 19, o autor aos Hebreus vai, irmãos, explicar que a antiga aliança, a lei da qual Moisés deu ao povo, nada mais é do que a sombra dos bens futuros. Ele diz no versículo 1 que a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Ele vai dizer que, na verdade, tudo aquilo do Antigo Testamento era nada mais do que a sombra do que viria no porvir. E do versículo 1 até o versículo 18, irmãos, o autor está explicando para esses irmãos que Cristo é superior a esta lei, Cristo é superior a este sacrifício. Aí ele vai chegar no versículo 19, da qual nós agora lemos, e vai dizer então, preste atenção aí, irmãos, tendo, pois, então, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha, irmãos, como que o autor coloca as palavras aqui, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário. Essa palavra aqui, irmãos, ousadia, pode ser traduzida também como coragem, como aquele que tem firmeza naquilo que faz, né? Essa palavra ousadia pode ser hoje trazida para nós de maneira um pouco estranha. Uma pessoa ousada pode ser uma pessoa muito mal educada, muito para frente, mas a intenção do autor é dizer que nós podemos ter coragem em entrar no santuário. Tenha coragem, seja ousado, porque você tem algo agora que te facilita a entrar no santuário. E a pergunta é, por que nós temos esta ousadia? Por que podemos ter essa coragem para entrar no santuário pelo sangue de Jesus? Ele fala, porque é agora pelo sangue de Jesus, é pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, que é pela sua carne. Ele fala agora que nós também temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então, o sangue de Cristo, a sua carne que foi rasgada, e Cristo sendo agora o sacerdote, você tem ousadia para entrar no santuário. Nós vemos, irmãos, que esses irmãos que agora eram judeus e que entendiam bem o Antigo Testamento, não tinham coragem de entrar no santuário por um motivo. O sacerdote tinha que, irmãos, oferecer sacrifícios por ele, no Antigo Testamento, tinha que oferecer sacrifício pelo povo e assim se apresentar diante de Deus. Não era simplesmente o povo se achegar a Deus de forma clara e evidente e o povo poder conversar com Deus. Não era assim. Então não podia se ter essa coragem. Lembra-se que quando Moisés sobe ao monte para dar a lei ao povo, o povo reclama de que eles também queriam se comunicar com Deus. Só que a presença de Deus era tamanha naquele lugar. Havia nuvens, havia terremotos, o monte tremia, havia trovões. E o povo dizia, não, fale só Deus com Moisés, então Moisés fale conosco. Tamanho era o temor e tremor, e a própria carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus vai falar sobre isso. Então não havia, irmãos, essa coragem de se aproximar de Deus. Mas olha o que o autor está colocando aqui. Seja corajoso em entrar no santuário. Como que esses irmãos aos Hebreus, que compreendiam todo esse formato do Antigo Testamento, presta atenção, irmãos, pensa nesse formato. Precisava se sacrificar um animal, precisava alguém intermediar para você se achegar a Deus. Você não poderia comunicar-se com Deus diretamente. Os seus pecados precisam ser comunicados a alguém e este alguém comunicar a Deus. Havia todo um ritual, havia todo um processo, todo um procedimento para isso acontecer. Agora o autor está dizendo, seja ousado em fazer isso e por conta da pessoa de Jesus. Só que, irmãos, o motivo do qual ele pode ser ousado está no versículo anterior, versículo 17 e 18 diz assim, a promessa que Deus fez a este povo, e jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. A promessa da qual, irmãos, essa nova aliança foi feita através de Jesus, é feita porque os pecados dos homens agora não são mais levados em conta quando eles estão na pessoa de Jesus. Jamais me lembrarei de seus pecados
e de suas iniquidades. A ousadia se dá pelo fato dos nossos pecados não estarem mais evidentes diante de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, os nossos pecados estão pagos, nossos pecados estão quites. Você não deve mais nada a Deus. Esses irmãos que outrora tinham que sacrificar muitos animais, tinham que fazer muitos sacrifícios, agora não precisam mais. Dado porque um sacrifício feito pagou de uma vez por todas. Agora nós podemos ter essa coragem, essa ousadia de poder nos aproximar de Deus. Não só por isso, irmãos, temos de ter essa ousadia. Verso 20 diz, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O versículo 9 e o versículo 10, irmãos, o autor explica uma coisa muito interessante. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro o quê? O primeiro mandamento, a primeira aliança, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O autor coloca, irmãos, que nós podemos ser ousados na presença de Deus, e termos acesso, termos coragem de acessar a sua presença, dado porque Deus, por meio de Jesus, fez um novo caminho, fez um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Acontece, irmãos, que agora existe uma nova maneira de se acessar a Deus. Existe agora um novo caminho, e este caminho não é um caminho estático. O autor coloca aqui, pelo novo e vivo caminho. Lembra do que Jesus falou? Eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. O que ele falou outra vez? Eu sou a porta. O acesso, então, agora não é mais por um santuário. O homem precisava se lavar, se limpar, fazer sacrifícios, queimar incensos, fazer todo um processo. Agora, o caminho é um novo caminho, é um caminho vivo. Então, o Antigo Testamento deixou para entrar um Novo Testamento, como ele colocou aqui no versículo 9, na qual li para os irmãos. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, e ele está baseado em que ele está baseado? No versículo 10, santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então, agora a nova aliança está baseada na pessoa de Jesus e no seu sacrifício. Entende agora o Evangelho? Entende que toda relação que nós precisamos ter, irmãos, precisa ser baseada na pessoa de Jesus? Não há absolutamente qualquer outro caminho da qual nós podemos recorrer e nos aproximar de Deus. O caminho, irmãos, é que nós precisamos de perdão e Deus só se relacionará com os homens em santidade. Só que a possibilidade de pagamento de pecado não está nas nossas mãos. Não está. O próprio autor vai dizer que todo sacrifício não poderia pagar pecados. Sacrifica-se bois, touros, bodes, ovelhas, pombos, vários tipos de animais, mas ainda assim não podia pagar pecado, até que chega de um que de uma vez por todas fez um sacrifício só. Este único sacrifício pôde apagar todos os pecados. Então, irmãos, é agora que nós podemos acessar a Deus. O que esse autor está dizendo, irmãos, para esses irmãos? Está tentando fortalecer a fé deles, porque, irmãos, esses judeus provavelmente estavam sendo tentados a voltar à antiga aliança, a praticar os antigos ritos, querendo outra vez talvez sacrificar, se circuncidar, como Abraão teve que fazer, quando essas práticas não mais precisavam. Agora o autor está dizendo, vocês têm não, agora só um novo mandamento, vocês têm um novo e vivo caminho pelo sangue de Cristo. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos, que a nossa salvação está pautada única e exclusivamente na pessoa e no sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Toda esta obra, irmãos, que nós temos visto, infelizmente, em muitas igrejas, de que as pessoas estão colocando lá, como é que eu vou colocar assim, monumentos judaicos, maneiras judaicas de fazer as coisas, está errado, isso é antibíblico, porque o nosso sacrifício é superior ao antigo sacrifício. Aquilo tudo, como o autor colocou aqui, no versículo 1, capítulo 10, são sombras. O que é sombra, irmãos? Vê se dá para os irmãos ver aqui. Vai dar não. Dá para mim ver aqui, né? A sombra lá é o quê? É a manifestação da minha pessoa, só que não é a minha pessoa.
Não é a minha pessoa. Assim o autor está dizendo, todo o Antigo Testamento, na verdade, é a sombra daquilo que viria então. Ele estava anunciando algo que estava por vir. Passa numa esquina e você vê uma sombra, você pode talvez identificar o que será aquela coisa, ou aquela pessoa. Mas você não consegue identificar, até que você curva a esquina e vê a pessoa de fato. Isso é sombra. Todo o Antigo Testamento, todo sacrifício, todo sacerdote, todo culto no Antigo Testamento, as leis de Moisés, o próprio Moisés, cada um dos profetas estava anunciando uma pessoa de Jesus. Estávamos ainda na esquina, até que nós curvamos e vemos a Cristo de fato. Ele é aquilo que nós vemos, ele é a realidade. Todo o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus. O versículo 21 está dizendo ainda, irmãos, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, quando outrora os homens, para se aproximarem de Deus, precisavam de um sacerdote para oferecer seus sacrifícios, agora não mais. Temos o quê? Um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cristo é esse próprio sacerdote, irmãos. Ele vai levar o próprio sacrifício a Deus. Nós não precisamos de outro intermediador. Nós não precisamos de ninguém para interceder por nós. Infelizmente, vemos religiões que intentam colocar pessoas para intermediar entre nós e Deus. A única pessoa que pode cumprir este papel é Cristo. Porque Ele é este sumo sacerdote, irmãos, que não só pode oferecer o sacrifício, mas Ele mesmo é um sacrifício por nós. Agora, você pode se apegar diretamente a Ele, e Ele vai te levar até a presença de Deus, até Deus outra vez. Então, irmãos, nós podemos chegar, a partir do 22, com verdadeiro coração diante dEle. Ele fala, 22, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Preste atenção, irmãos, nisso. Nós podemos chegar, então, com o verdadeiro coração agora. Não só isso, mas com inteireza e certeza de fé. Você pode ter fé inabalável na pessoa de Jesus, tendo corações purificados da má consciência. E por que isso, irmãos? Porque o autor coloca, o versículo 2 do capítulo 10, ele coloca assim, preste atenção, de outra maneira teriam deixado de se oferecer. Ele está falando dos sacrifícios do Antigo Testamento. Porque purificados uma vez, os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Se os sacrifícios do Antigo Testamento pudessem apagar e aplacar pecado, sacrifiquei o cordeiro, ele pagou o preço do meu pecado, a minha consciência não vai mais me acusar, teria sido válido o sacrifício. É isso que o autor está colocando aqui. Mas ele fala, nós podemos agora chegar com inteireza, certeza de fé, ter os corações purificados da má consciência. Agora o sacrifício de Cristo pode limpar a nossa consciência, aquilo que a do Antigo Testamento não podia fazer. Então, a nossa salvação, irmãos, a limpeza do nosso coração, a limpeza da nossa consciência está baseada. Cristo pagou o preço dos meus pecados. Você pode ter a consciência limpa, que Ele realmente substituiu você. Enquanto você deveria morrer, Ele morreu no seu lugar. Então você pode observar e olhar para os seus pecados e dizer, eles estão pagos, eles estão quites, eles estão livres. Eu estou livre deste fardo que era meu, porque alguém levou por mim. Enquanto a antiga lei não podia livrar e dar a consciência limpa. Isso, irmãos, talvez nós não enfrentemos essas tentações de querer voltar a fazer sacrifícios, esse tipo de coisa. Mas pode ser que nós inventemos sacrifícios, nós inventemos cordeiros. Talvez nós queremos orar mais a quantidade de hora para ver se Deus nos aceita. Nós queremos fazer boas coisas para ver se Deus nos aceita. Nós queremos demonstrar bondade para ver se Deus nos recepciona de alguma maneira, se Deus nos perdoa. Não, eu sou bom. Pergunte a qualquer pessoa, qual vai ser a fala dela? Não, Deus vai me perdoar, Deus vai me levar para o céu. Por quê? Porque eu sou bom. Isso não é a mesma coisa? Não, eu faço boas coisas. Eu estou oferecendo um sacrifício que é suficiente para aplacar os meus pecados. Só que as Escrituras mostram diferente. O único sacrifício feito que pode aplacar pecado é o sacrifício de Cristo. O único que pode realmente
limpar a sua consciência, perdoar os seus pecados, era o sacrifício de Jesus. Nós podemos, irmãos, fazer leis para nós muitas das vezes, quando nós, na verdade, deveríamos aceitar a lei que Cristo nos deu, que é a sua cruz, o seu sacrifício, e nos apegar a isso com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. E ele vai dizer, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, nós podemos então, a partir disso, a partir do sacrifício, a partir de entender que Cristo é superior a tudo do Antigo Testamento e o cumprimento do Antigo Testamento, e que nele eu posso ser salvo, perdoado, eu posso reter firme a confissão da minha esperança. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. O versículo 16, no mesmo capítulo aqui 10, fala: esta é a aliança que farei com eles. É a promessa que Deus fez. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Ele continua, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Então você pode reter firme, irmãos, a confissão da nossa esperança. Qual é a sua esperança? De ser salvo, de ser perdoado, de ter vida eterna. Retenha esta firme confiança, porque fiel é o que prometeu. Ele prometeu que escreveria na tábua do seu coração que você obedeceria à lei de Deus, que Ele mudaria o seu coração, que Ele perdoaria os seus pecados, que Ele não lembraria dos seus pecados. Você pode ter firme confiança de salvação, porque Ele prometeu que perdoaria você por meio de Cristo. Ele perdoaria-nos por meio daquilo que Cristo fez na cruz, e não por aquilo que nós fizemos. Então, irmãos, nós podemos reter firme a confiança. Aquilo, irmãos, que o diabo quer fazer, a única coisa que o diabo quer fazer, o irmão Tiago estava falando ontem sobre a fé, a única coisa que o diabo quer nos fazer, irmãos, é roubar a nossa fé. O diabo fará tudo, irmãos. Provavelmente ele vai nos manter dentro da igreja. Provavelmente, irmãos, ele vai mudar algumas coisas, vai tornar o evangelho mais palatável, vai tirar a cruz. Ele quer dissolver a nossa fé. Mas retenha firme a sua esperança, de que por meio de Cristo você pode sim ser salvo, você pode sim ser perdoado, pode sim ter esperança. E não só na vida por vir, mas nesta vida. Porque fiel é o que prometeu. Pense nisso, irmãos. Pense numa coisa mais terrível que pode acontecer neste mundo. A mais terrível, irmãos, que pode acontecer neste mundo é alguém entregar a própria vida por outra pessoa. É o ato maior de amor, de bondade, de beleza. Jesus disse isso. Ninguém mostra mais amor do que quando aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ele falou isso. Então, irmãos, a maior beleza é o que Cristo fez por nós na cruz. Se Deus desceu da sua eternidade, veio a este mundo e morreu por nós, confie que Deus, irmãos, vai cumprir a sua promessa. Ele vai cumprir a sua promessa. O evangelho, irmãos, nunca será fácil, como esses irmãos estavam passando perseguições. Não será. Você vai passar por tribulações, dificuldades, talvez dúvidas na sua fé. Mas retenha firme a sua esperança. Permanece crendo em Deus, lendo a sua palavra. E aí, irmãos, o autor vai incentivar esses irmãos a fazer uma coisa. Versículo 24 e 25. Ele fala, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha o que ele fala, irmãos. Então, faça uma coisa, considere-se uns aos outros, para vocês se estimularem ao amor e às boas obras. Uma coisa, irmãos, que nós temos que entender, que muitos desses irmãos talvez estavam se afastando um dos outros, é que a junção, irmãos, de pessoas, a junção, estarmos juntos, vai estimular a nossa fé, vai estimular a nossa crença a cada dia. Considere-se uns aos outros, observe atentamente a vida um do outro, olhe um para o outro, para vocês fazerem o que? Se estimularem ao amor e às boas obras.
Pense nisso, irmãos. Se você começa a não ter muita visão para o seu esposo, não olhar ele com um carinho que você olhava, não relevar as falhas dele, os problemas dele, o que vai acontecer provavelmente com o seu casamento? Vai começar a se diluir. A falta de consideração, de observar, de tratar com carinho, de perdoar, de amar, isso tudo podemos colocar aqui em considerar. Vai fazer com que nós percamos a aliança, a junção, a estarmos juntos. Nós nos desanimaremos. Quando o esposo começa a pensar mal da sua esposa, começa a colocar outras coisas no pensamento, ele desestimula este amor, este afeto, vai se dissolvendo. Assim, irmãos, quando nós também não andamos com pessoas que confessam a mesma fé, que trilham o mesmo caminho, que têm o mesmo objetivo, que têm as mesmas dificuldades, que têm os mesmos pecados, que enfrentam os mesmos problemas, muitas das vezes a nossa fé será desestimulada. Porque o seu problema pode estar na solução do irmão. E a solução do irmão pode ser a sua palavra, a sua ajuda. Pode ser o estar junto, um conviver, um tomar um café da tarde com uma pessoa. Por isso que ele fala, nós devemos considerarmos uns aos outros, para nos estimularmos ao quê? Ao amor, continue amando uns aos outros, e as boas obras, a praticarmos apesar das dificuldades. Ele fala, e não deixando nossa mútua congregação, porque muitos estavam fazendo isso, deixando a sua congregação. Aí vemos, irmãos, a importância do que é estar numa igreja, numa congregação. Quando no Antigo Testamento, irmãos, uma pessoa não fazia parte ali e não entendia a lei de Moisés, não fazia parte e não queria ouvir a palavra de Deus, não queria obedecer a palavra de Deus, o que acontecia com essa pessoa na congregação do Antigo Testamento? Era extirpada do povo, tirava-se do povo. Ele está dizendo aqui, não deixando a nossa multa congregação, como é costume de alguns. Não, por isso, irmãos, a igreja é muito importante. Por isso, você estar congregado numa igreja vai definir, muitas das vezes, a nossa salvação. Por isso que esse movimento de desigrejados, irmãos, é um problema. Porque as pessoas não conseguem se autoajudar, se incentivar. Quantas vezes eu, desanimado, fui conversar com um irmão? Quantas vezes eu, sem vontade de orar, em tentações, fui conversar com um irmão, fui dialogar, e a minha fé foi renovada. Você precisa, irmãos, de uma boa igreja e bons amigos cristãos. Você precisa disso. Deus intentou que você não vivesse sozinho. Deus intentou que você vivesse em comunidade. Deus quis que isso acontecesse assim, irmãos. Porque Deus sabe que nós precisamos disso. Nós, como homens humanos falhos e fracos, precisamos uns dos outros. Jesus disse uma coisa, irmãos, que o mundo vai reconhecer. O mundo vai reconhecer que nós somos discípulos dele, por quê? Porque nós nos amamos uns aos outros. Quando nós não nos amamos, irmãos, quando rejeitamos o irmão, isso mostra para o mundo que Deus não é o nosso Deus, que Jesus não é o nosso Jesus. A marca da igreja é que a igreja se ama. A evidência de que Deus está na igreja é que a igreja se ama. Ele fala, não deixando a vossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, admoestando-nos. O que é isso? Exorta uns aos outros, se incentive um ao outro. Oxe, irmãos, você está falando nisso? Ou, irmão, isso, vai firme, persevera. É isso, você está passando por dificuldade, irmãos. Segue firme, Deus vai te ajudar. Isso é admoestar, isso é cuidar, isso é observar o irmão, dizer, o irmão está passando por problemas, eu preciso ajudá-lo. E aí, irmãos, quando você precisar de ajuda, a igreja será a sua base, a sua sustentação. E aí ele vai dizer que vai se aproximando aquele dia. Observe os dias da qual nós estamos vivendo, irmãos. A igreja nunca foi tão atacada quanto tem sido hoje. As pessoas vão, irmãos, destruir, e só estarmos juntos, irmãos, vai fazer com que a gente seja forte. Pensa no cardume de sardinha. Uma sardinha sozinha é fraquíssima. Mas muitos predadores não atacam o cardume. Não atacam o cardume. Por quê? Porque é um conjunto. Né? Então vai se aproximando aquele dia. Qual o dia? A vinda de nosso Senhor.
Deus está se aproximando, irmãos. A nossa fé continuará sendo atacada até o fim. Não vai ser diferente. Pode ser que Deus mande um avivamento. Pode ser que Deus mude o Brasil. Pode ser que Deus dê um avivamento. Pode ser que isso aconteça. E as coisas dão uma amenizada. Mas a tendência não é essa. A tendência não é essa. Uma cantora secular, que disse que se converteu, mudou a letra dela. Ela ia pular, a letra fala mais ou menos assim, ela ia pular 7 ondas para Iemanjá, alguma coisa assim. Ela foi e mudou de Iemanjá para Yeshua, né? Jesus. Vou pular 7 ondas para Jesus. Ela colocou na música dela isso. O que aconteceu na Bahia? O Ministério Público foi até ela, interrogá-la por que ela fez isso. Perseguiram porque ela mudou o nome. A letra era dela, a música era dela, podia colocar o que ela quisesse. Mas com certeza, se fosse ao contrário, eu duvido que o Ministério Público iria lá atrás dela, duvido. Mas você vê, irmãos, que há, de certa maneira, uma perseguição velada ao cristianismo, de algum modo. A nossa fé será sempre atacada, sempre pense isso, sempre. Todos os governos que entrarem, todas as leis que forem construídas, irmãos, se a graça de Deus não for controlando todas as coisas, irmãos, ela sempre será contra a igreja, no fim das contas, contra o cristianismo. O mundo vai de mal a pior. Vai se aproximando aquele dia e nós temos que estar juntos pela palavra do Senhor. O versículo 26 continua, irmão. Porque se pecarmos voluntariamente, aí é uma exortação que ele vai fazer. Depois de termos recebido, eu vou ler até o 29. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi sacrificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivos. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Ele fala, se nós pecarmos voluntariamente, o que é pecar voluntariamente aqui? De alguma maneira, nós pecamos voluntariamente em algum momento, irmãos. Mas não é exatamente isso que o autor está querendo colocar. Depois de nós recebermos o conhecimento da verdade. Qual é o conhecimento da verdade aqui? De que Cristo agora é superior à antiga aliança. Cristo é superior aos sacrifícios. Nós precisamos dele para sermos salvos. Aí ele fala, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. O que ele está dizendo? Se você está rejeitando o sacrifício de Cristo, olha só, não resta mais sacrifícios pelos pecados, tá? O Antigo Testamento já passou. As pessoas reiteradamente sacrificavam, né, várias vezes. Aí ele fala assim, mas existe o quê? Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Por quê? Porque se quebrou-se a lei de Moisés e Deus trouxe juízo, irmãos, quanto maior castigo cuidais vós, julgados merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Se nós, irmãos, os que rejeitaram a lei do Antigo Testamento, receberam o castigo devido, imagina se nós rejeitarmos o que Cristo fez por nós. É isso que ele está querendo dizer. Se você pecar voluntariamente e se arrepender, Cristo está pronto para te receber. O pecar voluntariamente aqui, irmãos, é voluntariamente não querer o sacrifício de Cristo. Nós podemos fazer isso de muitas maneiras, mas nós não podemos rejeitar a fé no sacrifício que Cristo fez por nós. Deus vai trazer, irmãos, maior juízo do que trouxe para o juízo da quem quebrou a lei de Moisés. Porque esse sacrifício ele é maior e é melhor do que a do Antigo Testamento. Então, aquele que pisar, ele fala de forma muito interessante, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. É um abandono, irmãos, completo da fé. Aquele que não quer mais Cristo. Aquele que simplesmente acha que Cristo não é, eu posso me salvar sozinho. Eu não preciso de Jesus para ser salvo. Cristo até tem boas ideias, mas o seu sacrifício, crê que ele morreu por mim e perdoou os meus pecados, já não resta mais sacrifício. Só resta uma expectação horrível de juízo.
Por quê? Porque Cristo recebeu o juízo em si. Cristo recebeu a condenação em si. Ele recebendo essa condenação, ele recebendo esse juízo, você não recebe. Mas se você rejeita o pagamento, se nós rejeitarmos o pagamento, então, irmãos, nós devemos ter com maior valor o que Cristo fez por nós, o sangue da qual ele derramou ao nosso favor. Acho que nós precisamos disso para sermos salvos. E sempre pensar, e por mais que você peque e você fale muitas das vezes, sempre volte para Cristo. Sempre volte em arrependimento, sempre volte, porque Ele estará lá pronto para te receber. Ele estará pronto para receber todos os pecadores, irmãos. Ele disse para aquela mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais, eu também não te condeno. O coração de Cristo, irmãos, sempre vai recepcionar os pecadores na sua presença, sempre, sempre, irmãos. Todos os nossos pecados de todos os tempos foi aplacado em Jesus na cruz. Você pode sim ser salvo, você pode sim ser perdoado e ter esperança de vida eterna. Nós podemos ter essa esperança firme, irmãos. Aí ele fala, porque a vingança de Deus, ele vai dar a recompensa, né, quanto aos que rejeitam ao Senhor. E a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí, irmãos, para nós finalizarmos, o autor começa a nos incentivar a ter perseverança e perseverarmos nisso, né? Ele fala, a primeira coisa que ele vai dizer, nós devemos nos lembrar, ele fala no versículo 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates e aflições. Aí ele fala, em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Pense nisso, irmãos, ele fala, lembrai-vos, porém, dos dias passados. Vocês foram perseguidos, vocês suportaram grandes tribulações, grandes aflições. Até hoje você suportou vários embates internos, várias dúvidas na sua cabeça, sobre se eu sigo a igreja, se eu não sigo, se eu sigo a fé ou se eu não sigo. E até hoje você permaneceu com a fé em Cristo. Pense nisso, o quanto Cristo manteve você, o quanto Cristo perdoou os seus pecados. Pense em a obra que Ele fez por você. Persevere, irmãos, em lembrar também daquilo que Deus fez. Daquilo que Deus fez por você. Porque a lembrança, irmãos, fortalecerá o nosso coração, fortalecerá a nossa consciência. Cristo, Ele perdoou sim os meus pecados, Ele redimiu a minha culpa. Vocês passassem, talvez aqui as aflições que esses irmãos passaram, são aflições muito piores, irmãos. Foram perseguidos, torturados. O autor fala aqui, vocês suportou com alegria, recebestes o roubo dos vossos bens. Esses irmãos foram roubados, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Lembre-se, irmãos, que vocês passaram por grandes tribulações, por grandes perseguições, por grandes embates da sua fé. Talvez sua fé esteve em baixa em algum momento, e Deus te fortaleceu. Talvez Deus não permitiu que você caísse em pecado. Talvez você passou por uma grande aflição financeira e dificuldade na família, no lar, mas Deus esteve lá. Lembre-se disso, das obras que Deus fez por você, por nós. Se nós lembrarmos disso, irmãos, nos fortaleceremos naquilo que Deus fez por nós. É interessante que ele fala, e em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes, os que assim foram tratados, com os que assim foram tratados. De alguma maneira, nós, irmãos, participamos, sabe com quem? Os irmãos da Coreia do Norte perseguidos. Pense nisso, uma pessoa que crê igual a você, que crê na Bíblia como palavra de Deus, que crê que Cristo é o Senhor, e por meio dele só a salvação. Ele crê igual a você, mas agora está morrendo por conta disso. Ele está morrendo por conta disso. A sua família está sendo destruída por conta disso. Ele fala, vocês da mesma maneira, com os que assim foram tratados com grandes tribulações, igual você crê, só que você vive num país tranquilo. Pense nisso, irmãos, o quanto Deus sustenta a fé deles, o quanto Deus os guarde, isso vai fortalecer a nossa fé. Isso fortalecerá. E aí ele fala, irmãos, continuando, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.
Não rejeites essa confiança, irmãos, que vai fazer com que você receba o galardão no final, o prêmio da vocação final em Cristo Jesus. Essa confiança que vai nos manter, irmãos, firmes até o fim. Vai vir embates? Virá. O cristianismo diz, Cristo falou, tome a sua cruz e me siga, negue-se a si mesmo e me siga. Vai ter embates, mas a confiança, essa confiança que tem avultado galardão, um grande galardão ela tem. Não são, irmãos, os grandes, o que tem uma fé mais robusta, que vão chegar até o fim, mas o que tem a fé fraca em Cristo, o que olha para Jesus e diz, Senhor, ajuda a minha incredulidade, ajuda-me a crer, ajuda-me a perseverar, ajuda-me a orar, ajuda-me a vencer os pecados. Aquele que persevera em fé em Jesus, aquele que olha para si mesmo e vê tanta fraqueza, que diz, não há possibilidade de eu ser salvo. Mas se você permanece em Jesus e quer perseverar nele, e que você vê e se considera como um pecador, e que em Cristo você pode ser perdoado e ser salvo, essa confiança vai ter um grande e avultado galardão. Ele fala, porque vocês necessitam de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Sejam pacientes. A irmã Clarice falou uma coisa muito interessante aqui, que Deus não vai se submeter à nossa pressa, irmãos. Deus ainda é paciente. Deus vai te manter, às vezes, por 30, 40 anos da mesma maneira. Deus, irmãos, prometeu a Abraão um filho. Quanto tempo demorou para Deus cumprir? Abraão vai ter 100 anos para ter esse filho. 100 anos. 400 anos Israel passou preso, irmãos, no Egito como escravos. 400 anos. Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó. Só, o seu povo vai ser escravo, mas depois eu vou levar eles para uma terra. 400 anos. Vocês precisam de paciência. O autor está colocando aqui, irmãos. Nós precisamos, irmãos, continuar perseverando na fé em Cristo. Porque, irmãos, é essa paciência, irmãos, que vai. Ele fala, para depois vocês terem feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. A paciência, irmãos, que gera em nós a perseverança. Que gera em nós o prosseguir. Deus sim, Deus continua na sua promessa. Deus é fiel. Deus é justo. Aí ele fala, animando esses irmãos, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Um pouquinho de tempo, irmãos, o que há de vir virá. Ainda que você já passou 30 anos aqui nessa vida, ainda assim é pouco tempo. 40, 50, 60, 80, 90, ainda assim é pouco tempo, não é nada. Um pouquinho de tempo que há de vir virá, não tardará. Para Deus, irmãos, não é nada. Não é absolutamente nada. Para nós é uma eternidade. Para nós parece que existe o mundo inteiro, mas para Deus não. Eu sei que às vezes no nosso dia a dia vai ser difícil ter essa compreensão. Falar é fácil. Mas, irmãos, Deus, irmãos, intenta amadurecer a sua fé. Deus intenta fazer com que você fique mais firme. Deus intenta fazer com que os mesmos problemas que você tinha no passado, você não tenha hoje, e que você consiga vencer as suas lutas, os seus problemas, os seus embates. Deus está preocupado em formar você. Deus está preocupado em moldar a nossa fé. Ele fala, mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ele fala, o justo viverá pela fé. A fé, irmãos, é o que mantém você de pé. Se você está crendo em Cristo até hoje, foi porque Deus te deu uma fé em seu coração e em sua consciência. Isso é uma obra única e exclusiva do Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar ela. Ele deu a nós a fé, irmãos, ao nosso coração, para cremos em Deus, cremos em Cristo. Como que não podemos olhar para Jesus que morreu há 2000 anos atrás e ainda pensarmos, Ele morreu por mim, pelos meus pecados, e eu posso ser salvo. Isso é fé. O Espírito Santo colocou isso no nosso coração. Por que você sabe que a palavra de Deus é verdade? Por que você tem isso na consciência? São muitas coisas que evidenciam que a palavra de Deus é verdade, mas só a fé no coração dos homens, irmãos, é que fala isso como verdade. É um homem que vivia na prostituição, no pecado, da noite para o dia, crê em Cristo e muda de vida repentinamente, porque a fé o mudou. O justo viverá pela fé.
Se alguém se retirar, minha alma não tem prazer nele. Então, irmãos, o que Deus quer de você é que você continue crendo nele. Creia. Ele morreu por você. Creia, ele derramou sangue pelos seus pecados. Creia. A Escritura não te manda fazer outra coisa. O que ela te manda fazer? O que ela te manda fazer? Pense nisso. O que a palavra de Deus te manda? Creia em Cristo Jesus como Salvador da sua alma. Que Ele pode sim perdoar os seus pecados. Não é isso, irmãos. Eu sei que nós falhamos muitas das vezes. Nós vamos falhar ainda. A nossa fé talvez amanhã seja embatida de alguma maneira. Os embates, as fraquezas, as dificuldades, os problemas da vida, os temores, as promessas que não se cumpriram. Mas ainda assim a fé deve permanecer lá. Ainda assim Cristo espera que você creia nele. É esta fé que vai levar você até o final. Deus espera isso, irmãos, porque Ele não tem prazer na alma que se retira, mas na alma que Ele tem prazer, irmãos. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não nos retiramos. Nossa fé permanecerá até o fim, para a conservação da nossa alma. Para a conservação da nossa alma. Creia na Escritura, creia em Cristo. Deixa que o mundo fale o que quiser falar. Leia a sua Bíblia, faça a sua oração, vá aos cultos, evangelize, pregue, viva o Evangelho. Não importa, a nossa fé, irmãos, está baseada naqueles que creem para a conservação da alma. Para a conservação da nossa alma. Deus nos deu um Evangelho, irmãos, para nós sermos salvos. Ele nos deu o Evangelho para sermos salvos, e não outra coisa. Ele nos deu o Evangelho para nos mantermos até o fim, para mantermos a nossa fé até o céu, e não outra coisa. A fé foi dada para nós alcançarmos a Ele, e não nos falecermos no caminho. O Cristo da qual morreu na cruz não é o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, morreu, ressuscitou, e foi assunto ao céu. Não é o Deus eterno. Nós devemos crer nele, com toda a nossa fé, com todo o nosso coração. Assim, irmãos, o autor, ele incentiva esses irmãos a permanecerem na fé, nesses embates da qual esses irmãos estavam passando. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos outra vez orar a Ti. E ouvindo a Tua palavra, Senhor, nós cremos em Ti. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua morte é o nosso meio pelo qual nós somos salvos. Que o que estão aqui esta noite, Senhor, possam escutar a Tua voz, Senhor, e permanecerem firmes em Ti continuamente. Que a segunda-feira, Senhor, de nós, todos nós aqui, possa amanhecer, Senhor, com este pensamento de que o Senhor morreu por nós, de que nós devemos perseverar nisso. Ó, Senhor, aqueles que ainda, talvez, acham que não têm essa fé, Senhor, nos fortaleça. Conceda a eles também, Senhor, conceda a nós. Ajuda a orarmos de tal modo, Senhor, que venhamos falar. Ajuda a nossa fé, a nossa incredulidade. Senhor, se entrou alguém aqui, Senhor Jesus, que não é salvo, que não crê na Tua pessoa, que não crê nos perdões dos seus próprios pecados. Ó Deus, que a Tua mão, Senhor, o Teu poder, faça a obra que só o Senhor pode fazer, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos a permanecer firmes nela. Tê-nos um coração alegre em ler a Tua palavra nos dias a dias, nos problemas, no enfrentamento dos nossos pecados. Ajuda-nos, Pai, pela Tua graça. Assim nós oramos essa noite, em nome de Jesus. Amém.